Nesse momento eu quero convidar, né, a todas as pessoas, né, de toda parte do Brasil e do mundo, né, para participar, né, desta palestra, né, que a gente vai falar um pouco hoje sobre a dietoterapia, né? As pessoas precisam cada um se cuidar, né? Nós temos que cuidar de nós mesmos. Muitas pessoas, eles em vez de preocupar, né, consigo mesmo, né, com sua saúde, né, com seu bem-estar, ele preocupa mais com a vida dos outros, né? Tem muita gente que fica preocupado com a vida dos outros. Tem muita gente que quer muitas vezes mudar a vida dos outros, mas não quer mudar os seus hábitos, a sua maneira de viver, né? Não querem mudar, né? Mas estão preocupados com a vida dos outros, estão preocupados com o que os outros estão fazendo, estão preocupados porque os outros conseguem ter alguma coisa, algum bem. Ou então muitos ficam preocupados, né, com redes sociais, né, fofocas, né, críticas, né, fofocado um, preocupado com o que o outro está fazendo, se ele está errado ou não, né? Ele andou fazendo isso, fazendo aquilo, fez um escândalo, né? E outros querem resolver o problema do mundo, quer resolver o problema do outro, né? Mas ele mesmo não se cuida, né? E há outros que querem cuidar, por exemplo, tem pessoas que ele tem um vazio na sua alma e ele quer preencher o seu vazio com criação de animais, né? Ele começa a pegar os animais, lotar sua casa de animais, né, que está abandonado nas ruas, né? E ele quer cuidar sozinho, né? Mas eu já tenho falado em vídeo que tudo isso dá despesa, né? E muitos também cometem excesso, né? Porque ele tem um vazio e ele é compulsivo, né? Come, 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 porque ele é compulsivo, ele é estressado e ele come, come, come até engordar, né? Tem pessoas que ele tem compulsivo, tem depressão. Tem pessoa que tem depressão, come, come, engorda. E engorda assim, em excesso, né? Não é aquela gordura normal. E começa a ficar doente, né? Porque come demais, come em excesso, né? Porque está estressado, está depressivo, né? Então começa a comer em excesso, né? E começa a engordar, né? Então, em vez de preocupar com a vida dos outros, cada um tem que preocupar consigo mesmo, cada um tem que fazer a sua parte, né? Deixa os outros para lá, né? Para o outro lado, cada um cuida da sua vida, né? E cada um vai cuidar de si mesmo. Se todos nós preocupar com nós mesmos, nosso modo de viver, a saúde, o que nós estamos se alimentando, como eu tenho dito, né? Tem muita gente que não conhece o seu corpo, né? As pessoas comem qualquer coisa, né? E depois fica doente aí, não sabe por quê,
ficou doente, né? Não sabe por que está doente, mas é o que ela comeu, né? Às vezes come alguma coisa que pode fazer mal, ou até mesmo um lanche contaminado, né? Ou até mesmo excesso, né, de gordura queimada, né? E assim por diante, né? Gordura trans, né? Então, as pessoas ficam doentes, né? Mas por quê? Porque ele não conhece o seu corpo, né? O corpo humano, o nosso organismo, nós temos que conhecer, né? O que a gente tem que comer, o que a gente tem que se alimentar, para que a gente não fique doente, né? E usar os tratamentos naturais, né? Como eu já tenho falado, né, que o primeiro médico disse: o teu alimento, né? O teu alimento será o teu remédio, né? E o teu remédio será o teu alimento. Temos que preocupar, né? E a nossa mensagem, né? Como, por exemplo, o terapeuta, né? O terapeuta, ele não vai desanimar as pessoas, né? O terapeuta, ele vai dizer que a solução para um problema de uma pessoa que ele está, por exemplo, com diabetes tipo 2, por quê? Porque ele está muito gordo e aquilo está provocando até uma diabetes, né? Por quê? Porque ele está fora do peso e está prejudicando. Todos os órgãos do corpo se prejudicam, né? Porque ele está acima do peso. Aí ele procura o terapeuta vai dizer: a solução para o seu problema, sim, mas tem que mudar os hábitos, tem que mudar a maneira de viver, né? Se a pessoa está usando muita química, ele é dependente químico, ele está usando coisa que faz mal, são malefício para a sua saúde. Ele vai ter que mudar os seus hábitos, porque o terapeuta não vai conseguir fazer as coisas como passe de mágica. Não, nem um passe de mágica, nem o, por exemplo, a hipnoterapia vai resolver o problema dele, não vai resolver. Ele vai ter que mudar o seu estilo de vida, a sua maneira de viver. Então, uma coisa que eu quero falar: não olhe para a vida dos outros, não preocupe com a vida dos outros, mas preocupe consigo mesmo. Procure valorizar, né? Se valorizar. Tem muitas pessoas que ele tem o baixo astral, né? Vou dizer assim na linguagem popular. E ele pensa que ele é uma pessoa que ninguém dá valor nele, ninguém olha para ele. Por exemplo, ele vai numa reunião, numa festa, né? Ou em qualquer movimento, né? Ou até mesmo na igreja. Ele vai lá numa igreja, por exemplo, aí ele acha que entrando ali na igreja, muitas vezes ele acha que ninguém dá valor para ele ali dentro da igreja, né? Ele está ali numa reunião no templo, né? O templo se chama casa de oração, ele está ali, mas ele pôs na cabeça que ninguém dá valor a ele, né? Que ele está ali na igreja, mas ninguém olha para ele, né? E ele começa a desanimar, falou: mas eu venho nessa igreja, pode ser igreja, associação, né? Clube,
Eu venho nesse clube, ou venho na igreja, ou qualquer lugar, né? Associações, mas ninguém olha para mim, ninguém conversa comigo, ninguém me ama, né? E é isso que vai levar, né, ao baixo astral, né? Baixo astral, né? Autoestima, né? Ele perde a autoestima, né? E se acha que ninguém olha para ele, ele não vai mais na reunião, né? Ele diz: "Ah, ninguém olha para mim, ninguém dá valor para mim, né? Ninguém conversa comigo". Mas tem que deixar tudo isso de lado e se valorizar, se cuidar, né? Tomar banho, colocar uma roupa é, limpa, procurar andar dignamente, cumprir seus compromissos, pagar aquilo que deve, nunca comprar em excesso, né? Tem muita gente que vai no mercado, ele compra em excesso, né? Ele compra e fica devendo, né? Aquela compulsão, né? Compra a reviria, depois não consegue pagar, né? Fica devendo. Tem que fazer tudo balanceado. Quem é casado, por exemplo, tem que ir ao mercado, mas tem que combinar com um casal. Nunca comprar mais do que ganha. Se ele ganha 2x de salário, ele não vai gastar 3x. Senão vai prejudicar ele. Se a pessoa ganha 2x, entre o casal, por exemplo, quem é casado, né? O esposo, a esposa, né? Os dois, o marido e a mulher, né? Se ele ganha 2x, cada um ganha 2x, ele não vai gastar muito mais do que ele ganha. Ele tem que ter economia, ele tem que gastar e comprar aquilo que ele pode, né? Nunca dar o passo que ele não possa alcançar, né? Então tem que ver a união, tem que ter um equilíbrio entre o casal, né? O casal tem que conversar um com o outro, né? Tem que se entender, né? Tudo isso é importante na vida de um casal. E por que não dizer também aqueles que são jovens, né? O jovem, o moço, a moça também, né? Tem que ser inteligente, tem que estudar, tem que aprender, tem que aquele que estão no serviço, no trabalho, tem que aprender a economizar, a gastar no limite certo e também abrir uma conta, ter um dinheiro de reserva, tudo isso é importante, né? Ter um dinheiro para investir, sempre colocar ali numa poupança, né? Um pouco de dinheiro todos os meses, porque um dia ele vai precisar disso daí. Então as pessoas têm que ser inteligentes, né? E eu quero falar, né, sobre a dietoterapia, muito importante, a dietoterapia e a moderação, né? Isso é muito importante. Eu já falei, por exemplo, eu já falei, né, que é o primeiro, helioterapia, que é a luz solar, né? Eu vou citar as terapias que eu falei, né, no vídeo que eu gravei, né? Aquela palestra sobre helioterapia. O primeiro é helioterapia, o segundo é dietoterapia. Eu estou repetindo o que eu falei e vou continuar falando.
O terceiro, crinoterapia. O quarto, kinesiterapia. O quinto, ortotrofia. O sexto, hidroterapia. O sétimo, fitoterapia. O oitavo, geoterapia. O nono, confidetoterapia. Confidetoterapia. Então, são esses daqui, né? Então, a dietoterapia é importante, é necessário para as pessoas, né? Então, o que é dietoterapia? Entenda esse ramo de estudos de nutrição, né? As pessoas têm que entender, né? A nutrição é muito importante, né? Que muitos médicos, muitos especialistas da saúde não estudam a nutrição. Ele estuda química, estuda sobre receitar remédios químicos, remédio de farmácia, mas eles não, nem todos entendem de nutrição, né? Então, você sabe o que é dietoterapia, né? Então, é uma abordagem utilizada, né, na nutrição, né, sendo a principal ferramenta de trabalho que os nutricionistas, né, nutricionista usa, o, o terapeuta ortomolecular também usa também, né? O terapeuta, o fitoterapeuta, o naturopata, né? Vou falar mais devagar para não tropeçar, né? O naturopata usa, né? A dietoterapia, o nutricionista usa, o terapeuta ortomolecular também usa, né? E assim por diante, né? E os fisioterapeuta também usa, né? A nutricionista usa, e vários, até médicos, né? Muitos médicos também usam também, entendem sobre isso, né? Afinal, é por meio dela que o profissional consegue ajudar as pessoas, né? Por isso, se você entende, ou seja, pretende estudar nutrição, é fundamental, né, comprometer, ou seja, compreender os princípios da dietoterapia e como ela é aplicada, né? Então as pessoas têm que entender isso daí. E para tanto, você pode continuar a leitura, pode continuar os estudos, pode continuar o aprendizado e conferir, né, sobre a dietoterapia, né? Então tem muita gente que fica doente porque muitas vezes ele não sabe que a nutrição é muito importante, né, na vida das pessoas, né? As pessoas têm que conhecer seu corpo, né? E tem que ver se está necessitando de uma boa alimentação, necessitando de frutas, hortaliças, de alimentos que tenham vitamina, né? Porque o corpo humano, o nosso organismo, precisa de vitamina naturais, né? Tem muitas vitaminas naturais, né? A castanha é rico em zinco, em cálcio, né? A castanha, comer 2 castanhas ao dia, comer um punhado de amendoim ao dia, comer, por exemplo, uma maçã ao dia, né? Comer uma banana ao dia, ou então meia banana. O importante é que come. Não adianta você pegar aí uma caixa de fruta, por exemplo, a tangerina é rico em vitamina, né?
Não adianta eu pegar uma caixa, por exemplo, de 20 quilos ou 30 quilos, que seja, de tangerina, e chupar tudo numa hora só, tudo num dia só. Isso daí não vai resolver, porque o organismo humano ele precisa de alimento todo dia. Então não é a quantidade que come tudo numa vez que vai resolver o problema. O alimento ele vai ser bom para as pessoas quando as pessoas usam a porção pequena, né? Todos os dias aquela porção. Né? Por exemplo, as pessoas para manter o cálcio no organismo, ele pode fazer aquelas farinhaço, né? Aquela ração humana, né? Eu já tenho falado em vídeo aqui, mas a gente tem que sempre repetir. Então as pessoas não podem reparar que a gente repete, né? A gente repete, às vezes, algumas coisas que a gente falou em outros vídeos, a gente continua falando, né? Porque tem um ditado, né, que uma mentira falada 1000 vezes, as pessoas vão acreditar que é verdade, mas pelo contrário, eu não vou falar uma mentira 1000 vezes, mas eu vou falar uma verdade, né, muitas vezes, para que essa verdade entre no subconsciente das pessoas e depois possa entrar na alma também e assim entrar no espírito também, porque foi Deus que criou a alimentação, né? Então as pessoas têm que entender, né, que tudo que sai da terra foi o Criador que fez, né? Não foi, né, Lúcifer, né, que foi o anjo mais belo que, né, que rebelou contra Deus, não foi Lúcifer. Lúcifer, ele não criou nada, ele não fez nada, ele não tem nada. Ele é miserável. Ele se rebelou contra Deus, ele não tem nada. Quem criou todas as coisas foi Deus. Deus criou do nada, ele fez tudo, né? Então, já falei o que tem que falar, né? Então, eu quero continuar, né, sobre a dietoterapia, né? O que é a dietoterapia? Quais são os fundamentos da dietoterapia, né? Individualidade bioquímica, né? Equilíbrio nutricional, presta atenção, variedade e diversidade alimentar, adequação às necessidades específicas, a qualidade dos alimentos, avaliação nutricional, educação alimentar, né? Quais são a aplicação da dietoterapia? É o controle de doenças crônicas, é nutrição clínica, nutrição esportiva, cuidado com a saúde da mulher, cuidado com a saúde do homem, suporte ao sistema imunológico, né? É isso daí, né? Então, as pessoas têm que entender isso daí, né? Temos que conhecer, né? As pessoas precisam se conhecer, como eu tenho falado no começo, né? As pessoas começam a sentir uma dor no joelho, uma dor no braço, uma dor na perna. Ele precisa se conhecer. Por que que eu estou sentindo essa dor, né? O que que eu fiz, né? Porque as pessoas não podem abusar, porque as pessoas são fortes, não quer dizer que as pessoas vai levantar um peso que vai estourar seus tendões. Eu já falei aí em vídeo, né? Se você levantar um peso que é além dos limites,
vai destruir, ou seja, vai arrebentar, né? Arrebentar os tendões do braço, né? Então, não faça nada para se mostrar, né? Quando eu era mais jovem, né, que eu ia trabalhar, né? Eu trabalhava em fazenda, né? E a gente muitas vezes trabalhava com um trator, né? Passando defensivos, né? Do pomar, né? E muitas vezes quebrava alguma coisa, a gente pegava com o dente, né? Pegava, é, arrancava, né, aquelas correias, né, aquelas borracha, né, de pulverizar defensivo, e a gente pregava o dente com força, né, e arrancava para poder resolver, né, que estava vazando, né. Então, eu tenho até muitas vezes prejudicado, né, tem até quebrado o dente com esse negócio aí. Então eu era novo, eu pensava essas coisas. E não pode fazer isso. Você não pode, muitas vezes, uma borracha que tem por exemplo, alguma coisa para proteger a borracha, né? E se arrancar com o dente. Nós não podemos usar o dente para resolver problema de alguma borracha de pulverização ou de alguma coisa, né, que você não pode usar o dente. O dente não é para, ou seja, o dente não é uma ferramenta, não é uma chave para a gente resolver as coisas com o dente, né? E nem a nossa força, né? Não podemos fazer força e se mostrar que é o bom, né, que tem força. Não. Muitas vezes a pessoa pode ofender um nervo, pode ofender a coluna. Então, temos que fazer as coisas no limite certo, né? Se a gente não consegue carregar um peso além dos limites, podemos chamar uma pessoa para ajudar, né? Dependendo daquilo que a pessoa vai pegar, né? Então temos que agir com inteligência, né? Então, é, a dietoterapia tem que fazer parte, né, da nossa vida, né? A dietoterapia é um campo de estudo da nutrição, cujo objetivo é utilizar a alimentação como ferramenta terapeuta para prevenir, né, tratar e controlar diversas condições de saúde, né, assim por meio de aplicação de conhecimento científico, né, e de personalização das dietas. Ela desempenha um papel fundamental, né, na promoção do bem-estar e na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Então, temos que acreditar, né? Acreditar que a dietoterapia, né, ela tem que fazer parte da vida da gente. A dietoterapia não pode ficar longe da gente. A pessoa tem que acreditar na dietoterapia. Os fundamentos da dietoterapia são baseados em princípios científicos sólidos que buscam compreender a relação entre os alimentos, suas propriedades nutricionais e os efeitos no organismo. Entendeu? Tem que acreditar na dietoterapia. Assim como a gente já tem falado que a helioterapia é tomar banho de sol, assim a dietoterapia, né, também tem que fazer parte da nossa vida, né? Fazer parte, né? Não é só trabalhar, né?
Tem muita gente que só pensa só em trabalhar. Não, eu vou trabalhar. E tem muitos que pensa que só ele trabalha, que os outros é vagabundo, né? Tem muita gente que ele generaliza um pouco, né? Ah, eu trabalho, né? Eu trabalho desde criança e só vejo vagabundo por aí. Ah, os outros são vagabundo. Tem muita gente vagabundo. Ah, eu trabalho, né? Eu não fico aí vagabundando. Cada um sabe o que vai fazer, né? E a gente não pode dizer que ninguém trabalha. Quando uma pessoa não trabalha, estuda, né? Quando uma pessoa ele não estuda, ele está fazendo outras coisas, né? Se ele não está estudando, ele está trabalhando. Se ele não está trabalhando, ele está cuidando do seu lar, né? Não podemos chamar e acusar que todo mundo não trabalha. É claro, e o aposentado, ele já se aposentou, ele tem a sua aposentadoria, é seu direito, né? A gente muitas vezes comenta, né? Que o aposentado, ele ganha pouco, né? E ele tem um salário que ele devia ganhar muito mais, né? Mas há aquela crítica, né? Que muitas pessoas vão, né? Cumprir uma pena de prisão e recebe muito mais do que um aposentado, né? E as pessoas falam, ah, mas os aposentados recebem um salário, mas aquele que está lá cumprindo uma pena por ter cometido um crime, é, a família recebe muito mais do que um aposentado. Não, isso é verdade, né? Mas isso daí não é a gente que vai discutir, isso daí são os parlamentares que têm que ver isso daí, né? Isso daí são os parlamentares que têm que fazer as leis e ver, né, que o aposentado ele ganha muito menos do que uma pessoa que cometeu um crime e a família está recebendo muito mais, né? Eu não sei se tudo isso é verdade. A gente tem que verificar se é mesmo verdade isso daí, né? Mas a dietoterapia tem que fazer parte da nossa vida. É isso que nós estamos estudando, né? É nessa palestra. A individualidade bioquímica, né? Cada indivíduo é único com a característica genética, metabólica e fisiológica, né? Distinta. Portanto, a dietoterapia leva em consideração essa diferença individual ao personalizar a alimentação, adequando às necessidades específicas de cada pessoa. A gente vê nesse mundo que tem pessoas que ele adere a certo tipo de política que ele acha que todo mundo tem que ser igual, né? Todo mundo tem que ser igual, tem que ser uma classe só, né? Mas não é bem assim, né? O Criador, ao fazer, né, o homem do pó da terra, né, o Criador, ele pegou, né, da terra um punhado de terra e fez uma bolinha e ele soprou, né, e fez o homem e depois tirou da costela do homem, né, tirou uma de suas costelas e fez a mulher, né? Que isso daí é bíblico, né? Adão e Eva, né? Que chamou Adão e Eva, né? E ele deu liberdade, né? Ele não fez uma disciplina que tinha que ser tudo igual. E pode ver que o homem e a mulher, ele é diferente. Pode mudar, pode
aplicar hormônio no corpo para igualar, por exemplo, o homem a uma mulher. Pode igualar. Mas pela ciência, pela pesquisa, mesmo que ele iguale, sendo homem, igualar uma mulher, mas ele vai continuar sendo homem. Vai continuar sendo homem. A sua impressão digital, eu já tenho falado sobre isso, hein? É diferente. Não vai ser igual de uma mulher, né? É a mesma coisa uma mulher, ela aplicar hormônios e assim vice-versa, né? Não vai ser igual. O DNA sempre é diferente. É que nem esse ditado, né, que muitos têm falado, que os seres humanos veio do macaco. Mas o DNA comprova que o ser humano, ele não veio do macaco. Não veio. É o DNA, é a ciência. A ciência indica que o DNA do ser humano é diferente do DNA do macaco. E as impressões digitais são diferentes. E tem muita gente que pensa que tem que ter um paraíso na Terra, todo mundo tem que ser igual, que não precisa ter mais propriedade, que tem que destruir propriedade, destruir particularidade, né? Destruir todos os direitos e viver que nem os animais assim no meio do pasto, né? Não é assim, não é assim. As pessoas querem, né? Muitas vezes fazer como é que é? Uma miopia, né? É uma coisa que não existe, né? Ninguém é 100% igual, não existe isso daí. Isso daí só está muitas vezes na cabeça de alguém, né? Que sonha em ter, por exemplo, uma raça perfeita, mas não existe raça perfeita e que todo mundo vai ser de uma raça só. Não existe isso. Existem pessoas de várias classes, existem as pessoas que são brancas, existem as pessoas que são mais escuras, outras são mais brancas, pessoas de raça amarela, existe de várias etnia e várias raças, nações, tribos. Não é tudo igual, como eu tenho falado, né? Então, é isso daí, né? Agora, a dietoterapia é importante. Equilíbrio nutricional é importante, né? Eu repito muito a palavra importante, mas isso é bom, né? A dietoterapia busca promover um equilíbrio nutricional, fornecendo todos os nutrientes essenciais em quantidade adequadas para atender às demandas do organismo, né? Por isso, né, inclui carboidratos, proteína, gorduras, vitaminas, minerais, fibras e água, né? É claro, né? A gente sabe que o nosso corpo, é bem dizer, ele é formado com 70% de água, né? O nosso corpo. E a gente também tem que se alimentar bem, mas não esquecer também de tomar água, né? Como eu já tenho falado, que muitas pessoas que chegam em certa idade não quer beber água, né? Bebe água, mas não assim como deve, né? Então tem que beber água, né? A variedade e diversidade de
alimentar é necessário, né? A diversidade da dieta é essencial, né, para garantir a ingestão de diferentes nutrientes, né? De maneira, por meio de inclusão de uma ampla variedade de alimentos, né, saudável, a dietoterapia visa suprir todas as necessidades nutricionais, evitar deficiência ou excesso de. É, deixa eu ver aqui, tem um negócio meus olhos. Dietoterapia e suprir todas as necessidades nutricionais, né? Evitar deficiência ou excesso de determinados nutrientes. Quando a gente vê que está pegando muita gripe, que está pegando muito vírus, a gente tem que conhecer o nosso corpo, né? Toda hora pega a gripe, toda hora fica doente. Nós temos que notar falar, e pensar, né? O que está acontecendo com o meu organismo que eu estou pegando gripe, estou ficando doente, está doendo o meu joelho, está doendo o meu braço. Então tem que saber e tem que procurar fazer uma análise. O que eu estou comendo? Quais os alimentos que eu estou comendo? Quais as vitaminas tem no alimento? O que eu não estou comendo? Eu estou se alimentando com nutrientes que têm vitamina, minerais, cálcio, magnésio, manganês, cobre, né? Magnésio, né? Vitamina A, vitamina D. Tem que fazer uma análise do que está acontecendo. E preocupar consigo mesmo, não é ficar preocupado, né? Com o pessoal da vila, com o pessoal da rua, mas preocupar consigo mesmo, se cuidar, né? Então, a adequação necessária a dietoterapia leva em consideração as necessidades individuais, né? Como idade, sexo, estado de saúde, nível de atividade física e o objetivo do tratamento. Por exemplo, um atleta tem necessidade energética e proteica diferente de uma pessoa sedentária, né? A qualidade dos alimentos, né, consumido é um ponto fundamental na dietoterapia. Nesse caso, né, a prioridade é a escolha de alimentos frescos, minimamente processados, né? É rico em nutrientes, evitando os alimentos industrializados, né? Rico em aditivos químicos, gorduras saturadas, açúcar e sal em excesso, né? Quando for no mercado, você tem as pessoas, por exemplo, vai comprar uma latinha de milho verde, ele tem que ver quanto de sódio tem. Não tem problema se as pessoas comprar o milho enlatado. Ele tem que procurar ver o que tem lá dentro, né? É claro que é muito fácil, né? Jogar aquela água, porque uma lata de milho que é comprada no mercado vem com aquela água, né? Talvez tenha sódio, né? Tenha sódio também, né? Conservante, mas pode jogar aquela água que não tem problema. Mas tem tipo de coisa enlatado que é rico em sódio e não pode jogar o molho, não pode jogar, já é feito daquele jeito. Então, as pessoas têm que evitar coisa com muito sódio, né? Muito sódio, muitos gordura, muitas coisas que podem fazer mal à saúde. A gente não é radical quando entra no mercado. Não, tem coisa que a gente pode comer.
Agora, tem coisa que não é bom, né? Industrializado, né? Então, a gente tem que procurar se alimentar com coisas mais naturais, tirado fresco, né? Que seja menos processado, né? É isso daí que a gente fala e incentiva as pessoas a fazer, né? Avaliação nutricional. Vamos falar. Antes de prescrever uma dieta, né? Ou fazer uma amnese, é essencial realizar uma avaliação nutricional completa, que envolve análise de composição corporal, hábitos alimentares, históricos, médico, exames laboratoriais. Essa avaliação permite identificar deficiências nutricionais, excessos ou desequilíbrio, né? Possibilitando uma intervenção adequada. A gente não é contra médico, porque estudando, por exemplo, a área dos terapeutas, a gente não é contra médico, né? Porque a gente sabe que só o médico pode fazer diagnóstico, né? Só o médico, né? E muitas vezes tem que passar pelo médico, né? Para saber o diagnóstico, né? O exame, né? E depois, então, se a pessoa procura um terapeuta, aí, através do diagnóstico do médico, o terapeuta vai fazer a anamnese da pessoa, né? Vai conversar com a pessoa, vai fazer várias perguntas, né? Vai preencher uma ficha de anamnese, né? E vai fazer um tratamento que diferente do médico, né? Ninguém é contra médico, né? Tem coisa que é para o médico mesmo. Então, o diagnóstico, esses exames aí, é só o médico que faz, não é o terapeuta. Não é o terapeuta, né? Entendeu? Educação alimentar também é importante, né? A dietoterapia também inclui a promoção da educação alimentar, né? Fornecer informação claras e cientificamente embasada sobre os alimentos, né? E suas propriedades nutricionais, né? Benéficas e formas adequadas de preparo. O objetivo é capacitar o paciente e fazer escolhas alimentares saudáveis e sustentáveis, né? Então são aí, né? Além de saber os fundamentos da dietoterapia, é interessante entender as aplicações desse campo de estudo, né? Por exemplo, controle da doença crônica, né? A dietoterapia a gente sabe que desempenha um papel funcional, né? Um papel fundamental no controle de prevenção de doenças, né? Crônica, como hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, obesidade, né? Dislipidemia, alteração dos níveis de colesterol, né? O triglicéridos e outras, né? Por meio de alimentação adequada, né, é possível, né, reduzir fatores de risco, controlar sintomas, melhorar a qualidade de vida do indivíduo afetado, né, por essas condições, né? Porque muitas vezes uma cirurgia, todos a cirurgia, por exemplo, são fatores de risco, né? A gente já tem observado coisa que aconteceu, né? Tinha, por exemplo, certo paciente, uma pessoa de idade, né, que foi fazer uma cirurgia, né, dessa veia,
da veia do pescoço, né? Essa veia do pescoço. E ele tinha um probleminha na veia do pescoço, né? Então, foi ao médico, né? E assim foi preparada uma cirurgia, né? Para resolver o problema. Eu vou pôr a mão de novo, é aqui, ó. É uma veia do pescoço, né? É uma veia artéria, né? Uma veia que sobe no pescoço. E esse homem, o médico queria solucionar um probleminha que tinha na veia do pescoço. E aí marcou uma cirurgia, foi marcado tudo certinho, fez exame, tudo certinho. Aí ele chegou o dia, né, de fazer a cirurgia. Aí ele deitou na mesa de cirurgia, né? Aí tomou anestesia, né? Porque as pessoas, ao fazer a cirurgia, os médicos, os biomédicos, as enfermeiras, eles aplicam, né, a anestesia. Aplicou tudo. Aí começou a fazer a cirurgia. O que, que aconteceu? Ao mexer com aquela veia do pescoço, começou a ter uma hemorragia e os médicos, né, os que estavam ali na sala de cirurgia, não conseguiu controlar a hemorragia e ele morreu na mesa de cirurgia, né? Então aí vê, né, que a cirurgia tem fatores de risco também, né? Então, muitas vezes não precisa fazer uma cirurgia. Muitas vezes um tratamento adequado resolve o problema e não precisa fazer cirurgia, né? São os fatores de risco. Às vezes a pessoa tem um problema no joelho, vai fazer cirurgia e não resolve 100%. Faz a cirurgia e ele continua sofrendo dos joelhos, né? Continua tendo problema, né? Pessoas que tinham problema, por exemplo, de veias entupida, por exemplo, problema cardiológico, né? Problema do coração também, que marcou cirurgia, né? E na hora de fazer a cirurgia, que aplicou a anestesia e começou o processo, né, de cirurgia. Então, aquela pessoa, não posso falar nomes, né? Porque a gente tem que preservar a identidade das pessoas, né? O que, que aconteceu? Ela não sobreviveu, né? Foi uma mulher, ela veio a óbito porque deu problema na cirurgia. Então, todas as cirurgias são fatores de risco. Então, é melhor muitas vezes fazer um tratamento, né? Um tratamento adequado do que passar para um processo de cirurgia. Então, a gente vê que todas as cirurgias têm fatores de risco, né? Então, tem que ver isso daí, né? Tem que entender. Nutrição esportiva. A dietoterapia, né, é importante no desempenho esportivo, né? Promover a recuperação muscular, prevenir lesões, né? E alcançar os objetivos do treinamento, né? Isso é muito importante, né? Para isso, ela inclui adequação das necessidades energéticas, distribuição adequada dos micronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, né? Hidratação adequada, uso estratégico de suplemento nutricional quando necessário, né? E agora a gente tem que voltar também para as pessoas que são mais de idade, né? Os aposentados, ou seja, as pessoas de 70, 80, 90 anos, ele é importante, muitas vezes ele precisa de mais proteína, né? Ele precisa, muitas vezes,
ter mais proteína no seu organismo, né? Proteína, por exemplo, aquele que é creatina, né? Creatina, né? Então, isso é importante, né? Manter o seu organismo para ter mais força, né? Para ter a imunidade sempre alta, né? Isso é importante. Então, fica aí essas recomendações dessa palestra, essas indicações que servem para todos, né? Todos que querem uma saúde melhor, que quer viver feliz, então tem que pôr em prática os bons princípios, né, da boa alimentação saudável. Até a próxima oportunidade.